Infelizmente, o povo brasileiro foi colocado numa organização radical, num clima de ódio, de fanatismo político e até religioso. Isso é extremamente perigoso, porque uma guerra civil destrói um país. Ninguém, ainda mais no caso atual, se o Brasil mostrar fraqueza, vai perder muita coisa. Então nós temos que ver a nossa história, o que foi a nossa história. Livros não faltam. Nós temos que pensar, olhar, estudar e ver o que o Brasil ganhou com um radicalismo que herdamos com a proclamação da República e muitos outros fatores que são complexos e exigem atenção. A humanidade evoluiu, aparentemente, só que ela se renova. Os filhos, é normal, reagem aos pais. Eu me sinto nessa condição. Você, analisando minha família, avô, pai, filho, eu, a gente vê que cada geração tem ideias novas. Aí vem os tais de conservadores. Quem são os conservadores? São aqueles que não querem mudar, que querem conservar o que tem. Os tradicionalistas, o culto ao passado. Mas o que é que era o passado? Eu me lembro, na minha infância, o pai, a revista Cruzeiro, o jornal Estado de Santa Catarina, Lume, tudo, as rádios, as notícias de atos violentos. E o pai contava as histórias da infância dele, da juventude, que eram assim surpreendentes, como até tenho procurado aí em algum lugar, em algum livro, falando, por exemplo, de um conflito entre a polícia militar e o exército em Florianópolis, dando tiro de canhão na cidade. Mas nós tivemos muitas situações complexas. Getúlio Vargas, por exemplo, foi uma pessoa que foi educada nos Pampas, que era agnóstico, culto ao machismo. O pai dele, General Vargas, tinha sido herói em lutas gauchescas antigas e foi um exemplo perfeito de um caudilho. Conservador, fascista, e que acabou sendo derrotado. Mas ele era extremamente inteligente. E o hobby dele era ler. E isso fez com que ele se comportasse de uma maneira pouco comum na política brasileira. Eugenia, por exemplo. Isso foi um tema comum. A gente é que nem José Engenheiros, o homem medíocre. Ele fala o tempo todo em raça. Era uma rotina naquela época.
E agora a gente vê no Brasil o risco até de termos aí grupos organizados agindo dessa maneira. A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva foi importantíssima agora, porque lamentavelmente o presidente Bolsonaro não estava preparado para ser presidente e tinha cacuetes, vícios e limitações que transformaram o período dele num retrocesso. Vale a pena ler os livros de Sêneca a propósito. Então, o que fazer, né? Ontem, andando por Curitiba, eu vi um senhor lá, eu vi um carrinho de mão, uma bandeira do Brasil, né? E embaixo caixas de uva. Isso mas o que é isso, né? Aí a minha esposa levantou, tinha uva embaixo, e disse, pô, bandeira brasileira não é lixo, né? Aí veio um senhor com devia ter 150 quilos, alto, forte. Não, porque eu sou patriota. Bom, eu também sou, né? Mas não concordo com isso. A nossa bandeira, a bandeira é algo sagrado em qualquer país. Ela reflete o nascimento de um país, a origem, né? O que era o Brasil na época da proclamação da República, que é essa nossa última bandeira. Então a visão do Brasil foi, vamos dizer assim, cultivada. O que é que atrapalhou o Brasil? A escravidão foi uma nódoa colossal. E isso atrapalhou muito a nossa gente, né? Por quê? Porque criou uma lógica de relacionamento, né? Que Laurentino Gomes, por exemplo, escreveu, mas isso aí não é Laurentino, isso é fascismo, escreveu sobre a escravidão. São livros que nós não podemos deixar de ler. Lógico, o livro reflete a visão dele ética, né? E muitas vezes eu imagino que falta um pouco a sensibilidade da própria realidade. Mas nós temos, graças a uma sequência, a visão ingênua até da história, né? Isso é muito ruim. O que nós precisamos é olhar o Brasil como um grande país com potencial incrível, que precisa corrigir vícios do passado. Está na moda agora falar dos Yanomamis. Que tragédia, né? Tragédia mesmo. Mas por que aconteceu? Isso vem de longe, né? A própria ocupação portuguesa, né? O fim de um país, de um território que tinha tribos, nações indígenas de toda a espécie, que se matavam, que tinham suas regras, suas leis, suas guerras, suas paixões, mas tinham um defeito, não tinham chegado ao ponto de escrever, de se organizarem culturalmente.
clima tropical, pessoas mergulhadas nas florestas. Isso é muito ruim, né? No caso da África, que até hoje tem problemas em grande parte por causa das florestas, dos animais gigantescos, predadores que existem na África e que o pessoal, né, ecologista, tudo, não quer que desapareça. Aí as restrições de desenvolvimento são grandes. Bem, estou sendo reducionista, né, talvez, mas a África foi um celeiro de escravos. Foi muito ruim. Como foi também o caso do escravo, vem de eslavo, porque o povo eslavo era escravizado, né, naquele território imenso da Rússia, na antiga União Soviética. Os seres humanos eram presa fácil para os nórdicos que vinham, prendiam, escravizavam e vendiam. Então, isso não mostra, não quer dizer que o eslavo fosse inferior. Nós estamos vendo agora a guerra da Ucrânia. Os russos, atavicamente presos a uma estratégia de não democrática, né, de tirania. É um presidente que antes de morrer, e parece que não dura muito, quer entrar para a história da Federação Russa como um herói, como um líder especial. E o que isso vai fazer, né? Nós temos que tomar cuidado, né? Felizmente, a guerra nuclear não é tão simples assim, né? Porque se acontecer, o mundo inteiro vai sofrer as consequências, não só esses dois países, ou a Ucrânia, a Europa, ou os Estados Unidos até, ou China, a nós aqui. Mas será, felizmente, um problema mais do hemisfério norte. Mas mudará tudo. Hoje nós dependemos da automação para tudo. Quem é que... Onde serão feitos os chips? Onde nós vamos conseguir a tecnologia? Onde nós vamos achar um meio de viver? Morando em prédios gigantescos, muitas vezes, dependendo de altíssima tecnologia para subir e descer, até isso será afetado pela guerra nuclear. E o doido do Putin, que não admite perder a guerra contra a Ucrânia, ele ainda tem comando sobre tropas e povos submetidos à censura. As ditaduras, esses regimes, são anacrônicas e com exemplos assim ridículos, como nós vimos agora, um congresso na China, né, todo mundo batendo palma juntos, centenas ou milhares de pessoas num salão gigantesco, e até alguém, o presidente, tiraram o ex-presidente, sei lá, de uma maneira deselegante do ambiente, porque Xi Jinping já não gostava dele. Que coisa horrível, gente. Então isso mostra, né, um exemplo claro do que é a ditadura, do que é uma ditadura. Getúlio Vargas implantou uma ditadura no Brasil, né? E aqui a sobrevivência dele dependeu muito. Filinto Miller, por exemplo, né?
que era o DIP, que controlava a propaganda e fazia uma peneiração, prendia, torturava, matava pessoas a critério dele. Isso foi muito ruim. O Brasil atrasou séculos por causa da visão tenentista, da visão do positivismo, da ideia de que para comandar o Brasil nós teremos necessidade de pessoas, vamos dizer, graduadas a critério até de estrelas no ombro, né? Isso foi muito ruim. O Brasil poderia, desde Dom Pedro I, ter crescido muito, mas não. Nós desperdiçamos uma fábula de dinheiro em guerras internas, né? Além da Guerra do Paraguai, que foi uma tragédia sul-americana. Então, os países europeus gostavam disso. Vendiam armas para nós, mandavam mercenários para cá, né? O Brasil foi um maná para os fabricantes de armas. Nós precisamos mudar isso tudo. Daí a importância da OEA, da União, né? Vamos dizer assim, da capacidade de juntar pessoas, nações, e se quiser brigar, que brigue por causa do futebol, né? Mas não por ideologias ou coisas assim. Lula tem falado na autodeterminação dos povos. Juscelino falava, foi um grande defensor da autodeterminação dos povos. Isso era muito importante, porque cada nação tem sua história, cada povo tem sua história. Agora, por que hoje em dia muitos povos acabam se consolidando como ditaduras? Porque hoje em dia é muito fácil emigrar, né? Cuba, por exemplo, se Cuba não tivesse exportado gente para os Estados Unidos, com certeza a política interna lá seria outra. Então, quem não gostava de Fidel Castro, das culturas implantadas na Revolução, aliás, era até divertido naquela época, eram os revolucionários, os contra-revolucionários, os contra-contra-revolucionários. Quem gosta de política acompanhava as notícias, deve ter. A gente ficava se divertindo vendo as besteiras deles, né? Então nós precisamos aprender com o passado. A história é muito importante. E hoje em dia, com a literatura digital, isso é muito fácil. Na minha época, comprar um livro de história numa cidade pequena era muito difícil, porque você não tinha muita opção. Eram os livros didáticos, principalmente, que eram coisas filtradas, depuradas, de acordo com Getúlio, principalmente, na época. Na minha infância, a gente gostava de colecionar selo, e uma das coisas ruins era eram os selos do Brasil. A maioria absoluta tinha fotografia e imagem do Getúlio. Getúlio. A propaganda do Getúlio Vargas era onipresente, né? Então agora, felizmente, graças à mídia, à televisão, à internet, nós temos tudo isso. Só que isso também pode acabar. Ontem passou um asteroide que disseram o tamanho de um ônibus. Não disseram se o ônibus era micro-ônibus, ônibus normal, articulado, biarticulado. O fato é que
esse meteoro e asteroide poderia ter feito muito estrago, inclusive se passasse próximo ao Equador ou no hemisfério norte, onde ele teria com certeza tirado do lugar muitos satélites hoje usados na comunicação internacional, geoprocessamento, etc. Então nós temos que pensar muito. A fragilidade das próximas gerações será tremenda. No passado, a fragilidade era restrita a cidades, a pequenas nações principalmente, por causa das restrições de comunicação, tudo. Hoje a fragilidade é planetária, sob diversas razões. Inclusive ambientais. A gente tem que até sugerir aos nossos índios que não usem as penas dos pássaros para fazerem cocares. Os chineses podem fazer isso de uma maneira menos dolorida para os nossos pássaros aí, maiores aí. Quando eu vejo um cocar daqueles, fico tentando imaginar quantos passarinhos, pássaros, sei lá o quê, saíram depenados dali. É isso aí, gente.